Ative o sino das notificações. E professor, os essênios, eles tinham uma Torá própria? Bom, os escritos que encontramos, né, em Corã, que foram encontrados em Corã, em relação ao Antigo Testamento, foram em parte, aí há um debate, né, se é algo que eles receberam e preservaram, que é algo que já vinha sendo em algum momento copiado ali do século VII e no século III estava com eles, ou se eles fizeram igual os maçoretas, né, que eles vinham copiando e dando aquele ajuste no texto para corroborar com a convicção que eles tinham como seita sectária. Os documentos ali são datados do século III. A Torá, como vai dizer, por exemplo, um livro muito interessante, escrito em duas mãos, por Thomas Homer e Israel Finkelstein, A Origem da Torá, eles vão colocar a Torá como um documento produzido no século VII, antes da Era Comum. Então, nós não temos realmente qualquer possibilidade histórica e arqueológica no momento da Torá ter sido escrita antes do século VII, da Era Comum. E os escritos essênios são do século III, é onde nós encontramos. Século III é o que vai datar ali, carbono 14 e outras metodologias de datação. Mas os acadêmicos não atribuem que necessariamente aquela cópia ali seria dos essênios, mas que eles teriam herdado isso ou preservado isso de um tempo anterior, ou que já vinham copiando isso de um tempo anterior. Interessante. Vamos lá, dar continuidade? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos embora, dá para a gente dar mais um pouquinho. É importante notar que a figura do mestre da justiça, quando analisada à luz dos cânticos do servo sofredor de Javé, em Isaías 42 ao 53, capítulos 42 ao capítulo 53, sugere semelhanças com o conceito de homem-deus, conforme observado por André Dupont Sommer, o que pode estabelecer uma ligação com a figura de Jesus nos evangelhos cristãos. É muito interessante essa parte aqui, quando eu estava me debruçando sobre ela a primeira vez, há alguns anos atrás, porque Isaías 53 não é uma figura messiânica, exegeticamente falando. Não é. Isaías 53, lido, interpretado de maneira literal, científica, acadêmica, não fala de um Messias, no sentido de um homem, uma pessoa, mas é o povo. O servo sofredor é o povo. E você vê isso até pelos capítulos anteriores. Só que, quando você vai nos comentários dos essênios do livro do profeta Isaías, eles falam que é o Messias. Os essênios é que dizem, numa interpretação exegético-alegórica, que esse servo sofredor é o Messias. Então, aí vem a pergunta: da onde que o cristianismo traz a sua alegoria de que o servo sofredor é o Messias? Porque eu nunca vi nenhum cristão assumindo, acadêmico, eu nunca vi. Pode ser que tenha, pode, eu nunca vi. Assumindo, dizendo, não, nossa interpretação de Isaías 53 é porque os essênios interpretaram primeiro do que nós. O que eu vejo são alegorias cristãs sendo feitas nesse texto. Porque de maneira literal não fala de Messias. De maneira literal. Exegético, hebraico, pode ir o que você quiser. Não fala de Messias. Agora, se eu pegar o comentário de Isaías, dos essênios, sim, eles falam que ali é um Messias. Ou seja, de onde vem essa herança? Dos essênios. Não tem como negar isso, porque eles estão lá, o documento deles diz, eles falam que interpretam que ali é o Messias. Então não tem para onde correr. Os essênios, portanto, incorporaram ao movimento messiânico, interpretando à luz do livro de Isaías, distinguindo entre o Messias de Arão e o Messias de Israel, ou seja, um Messias sacerdotal
e um Messias rei governante. 1 QS 9-11. Isso que é interessante. De acordo com diversos acadêmicos, diversos, não apenas um, Qurã ou os essênios trazem uma perspectiva de que haviam, no mínimo, 3 Messias. Alguns vão dizer 2, outros vão dizer 3. Por quê? Havia o Messias de Arão, sacerdote, havia o Messias rei governante, que era da descendência de Davi, isso está no pergaminho dos essênios, e havia o tal chamado o profeta, que também era um tipo de figura messiânica, que é uma interpretação essênica do que Moisés fala, Moisés em Deuteronômio. Então tem esses 3. Aí é muito curioso, né? Os essênios falavam isso. O que o Novo Testamento demonstra? Que Jesus é rei, sacerdote e profeta. O Novo Testamento faz isso. No Novo Testamento, ele é rei da descendência de Davi, ele é o sumo sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens, da ordem de Melquisedeque, que isso é mais esotérico do que a minha avó, entendeu? Quando o cara de Hebreus bota lá em Hebreus 7, na cara de pau, da ordem de Melquisedeque, e um cristão fala para mim que aquilo ali não é esoterismo, eu mando plantar batata. Porque isso é uma coisa mais descarada que tem. Realmente. E todo mundo, no mundo antigo, sabia que essa ordem de Melquisedeque era a tal ordem ariana de Ram. No mundo antigo, todo mundo sabia disso. A figura do rei sacerdote. É Ram. Beleza. Então, Jesus, ele traz a si, de acordo até com o próprio livro de Hebreus, Hebreus vai dizer que Jesus é superior aos anjos, que é filho de Deus, é superior a Moisés, ele é um profeta esperado, e ele é filho de Deus, ele é tudo. Ele é tudo. O Novo Testamento fala que na figura de Jesus está o Messias sacerdote, o Messias filho de Davi, com genealogia e tudo, tentando provar isso, e o profeta. Ou seja, ainda que os essênios eles vão ter uma diferenciação aparente dessa figura messiânica, o Novo Testamento faz uma síntese. Olha, vamos pegar o seguinte, Jesus é tudo. Inclusive o Messias celeste de Enoque. Então, o Novo Testamento, ele pega todas, porque em Enoque, que também estava em Qurã, não tem Messias de Arão, não tem Messias de Davi, tem o Messias celeste. O Messias que vai vir do alto, diretamente do alto. E todas essas figuras messiânicas são incorporadas em Jesus, nos evangelhos. Ele é o Messião. É o Mega Messias. É o Super Messias. É o Messias dos Messias. Então, é complicado isso. É coisas que a gente observa assim e fala... I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over.